Olá, turma, tudo bem? Aqui é a Cris, professora do curso Professor Online de Sucesso, e neste vídeo nós vamos falar sobre docência online, que é um tema da semana 1, que é a semana de ambientação online do curso. Para a gente conversar um pouco sobre a docência online, eu comecei com essa pergunta, tentando fazer vocês refletirem aí sobre esse conceito do que é a docência online. Bom, então, a gente poderia recorrer aí a um estudo de uma base mais teórica para falar aí o que é a docência online, mas eu optei aqui por por apresentar para vocês nesse vídeo um pouco do que é a minha visão da docência online. Então, quando eu propus o curso Professor Online, eu imaginei esse professor que hoje tem essa possibilidade de atuar fazendo uso das tecnologias de informação. Então, internet, principalmente, e todas as ferramentas que hoje existem aí para serem usadas com a opção de auxiliar o ensino e o aprendizado. Então, a docência online, a gente pode entender dentro desse conceito, que seria o ensino, dentro do que eu estou colocando aqui para vocês, mediado por tecnologias, ou também a gente poderia pensar naquele professor que ensina exclusivamente para turmas de cursos à distância, de cursos exclusivamente online. Bom, então, não quero definir aqui algo... uma definição única, para dizer que essa é a definição correta, mas quando eu penso hoje, na opção aí da docência online, eu estou pensando tanto no professor do ensino presencial, quanto no professor de um curso à distância que faz uso das tecnologias para ensinar, ok? Bom, por que é um tema bacana, Porque hoje existem bastante aí variadas opções de ser um professor online, de atuar na docência online. Então, o docente ou professor online, ele tem hoje uma série de opções e de ferramentas que ele pode fazer uso. Quando começaram as discussões de educação à distância, de ensino à distância, ocorreu aí uma certa fragmentação das atividades do professor. Então, alguns modelos de educação à distância que foram surgindo, eles tentaram segmentar. Então, quando a gente fala um pouco em atuação do docente online, a gente pode pensar aí na questão da tutoria. É um termo aí bastante comum hoje no universo aí de cursos online, de educação à distância, que é a presença de um tutor, para auxiliar um aprendizado e o ensino em uma turma de curso à distância. Bom, essa é uma possibilidade da atuação do docente online. Existem inúmeros estudos, vários relatos aí de experiência da importância da figura dessa pessoa, dessa figura e desse tutor em cursos online, que seria um mediador. E quando eu falo dessa fragmentação, que ocorreu aí na educação à distância, é na questão de dizer que muitas vezes o tutor de um curso não necessariamente é aquele que escreveu o conteúdo que produziu aquele curso. Então, eu trouxe aqui para a gente refletir e entender que a tutoria ela pode ser entendida assim como uma opção de atuação do docente online. E, além disso, a gente tem também a opção aí do conteudista, que seria uma outra camada aí, uma outra atividade que foi aí construída, dentro do conceito aí dos conceitos da educação à distância, que seria o professor que produz conteúdos para serem ensinados em cursos online.
né? Então, não necessariamente o mesmo material de um curso presencial, ele pode ser usado num curso à distância. Não? Então, é comum ter uma orientação específica, onde eu vou ter que fazer algumas adaptações para fazer uso de um material para cursos online. Né? Por que tem essa separação aí? Porque muitas vezes tem que pensar num material considerando que o aluno não vai ter o professor de imediato para sanar uma dúvida, não vai ter de imediato um colega para ele recorrer no momento de estudo. Então, hoje eu considero aí que existe também essa opção aí, né, de atuação do docente online. E um terceiro modelo que eu quero apresentar aqui é o exemplo do professor online independente. Né? Esse é um modelo no qual eu estou tentando me adaptar aí a esse modelo, nesse momento, né, onde eu estou oferecendo de forma independente este curso de professor online de sucesso. E é um modelo onde eu tenho, né, um único docente responsável aí pelo conteúdo, tutoria, divulgação e toda a organização do ambiente online. Né? Então, esse é um modelo que começa a ser bastante difundido e utilizado na internet de hoje, visto a facilidade que existe para poder fazer uma divulgação, fazer a administração de um ambiente virtual, né? Então, eu começo a ter essa opção aí de atuação do professor online independente. E eu trouxe aqui também, né, uma provocação aí, que seria um espaço de atuação do docente online, né, dizendo, então, será que a atuação dele também pode ser entendida aí em qualquer sala de aula? Né? Então, hoje, e aí esse curso também está muito relacionado a esse fato, de que hoje é quase que impossível, né, me desculpem aí a minha visão, que talvez seja um pouco diferente da de vocês, mas que é quase impossível hoje ensinar sem fazer uso de alguma tecnologia para facilitar. Né? Então, quando eu falo isso, é desde, né, a utilização de ferramentas para a produção do conteúdo das aulas, até mesmo o uso das ferramentas para a realização de atividades com os alunos. Né? Então, hoje, de alguma forma, sempre a tecnologia ela está aí de forma transversal, né, no ensino, seja ele presencial, né, e no caso do online, ela está o tempo todo presente. Bom, mas por que eu trouxe esse assunto, né, para a gente poder tratar nessa primeira semana do curso? Porque a ideia é a gente despertar um pouco para essas possibilidades que estão se abrindo para a docência, para ser professor. Né? O número de cursos online ele está aumentando. Né? Se você fizer uma busca hoje, né, no Google, você vai assustar com a quantidade de cursos que existem. E se a gente começar a procurar, né, dependendo dos setores que a gente busca, a gente vê que tem cursos muito variados, né, dos mais diversos assuntos. E isso demanda o quê? Profissionais capacitados para atuarem nesses cursos. Né? Então, eu vejo hoje a questão da docência online como uma possibilidade de trabalho mesmo. Né? Eu tenho que me formar, me capacitar para poder fazer parte desse mercado de trabalho. E eu passei a enxergar muito a questão da docência online, né, no momento em que eu passei por uma situação, que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, de me ver talvez aí sem um emprego. E aí eu pensei, poxa vida, eu gosto tanto de ensinar, eu gosto tanto de ser professora, né? Será que se eu não tiver uma instituição de ensino, né, uma escola, uma universidade para trabalhar, eu vou ter que deixar de ser professora? Né? Então, foi quando me despertou isso, né, nessa questão da docência online, para enxergar, né, hoje as possibilidades que se abrem com as tecnologias para eu poder, né, ter aí uma profissão de professor online e hoje, né, de forma mais facilitada, fazendo isso de forma independente, né, de uma maneira empreendedora, e tem pessoas fazendo isso de uma maneira muito legal
muito responsável, né, que é o que eu acho mais importante, onde a ideia é ter uma opção, né, de compartilhar conhecimento, de divulgar, ampliar as possibilidades de educação para outras pessoas, fazendo isso de uma forma bem feita, organizada, de qualidade, né, e obtendo um retorno através disso. Bom, então, para a gente poder saber um pouco mais, aí, eu trouxe alguns materiais para a gente discutir, né, quem tiver interesse, e um deles é um artigo, né, que fez um estudo, embora esse artigo seja de 2010, é um artigo que faz um levantamento inicial sobre os perfis da docência online independente. Né? Então, são 3 autores que fizeram e apresentaram esse artigo no congresso da ABED em 2010, e eles trazem nesse artigo alguns gráficos, algumas pessoas que eles conseguiram fazer entrevista, e eles mostram também a dificuldade que existe hoje para se quantificar, né? Quem é que é o docente online, porque não existe uma formação específica para isso, né? Existem modelos aí que vão sendo adaptados, e então eles relatam um pouco nesse artigo que é muito difícil quantificar hoje o profissional que atua como docente online independente, né? Mas que isso é uma realidade, e eu vejo que além de uma realidade, é uma forte tendência, né, que eu sinto que da possibilidade da atuação da docência online. Então, quem quiser saber um pouco mais, né, esse é o Regis, que está nesse vídeo que eu trouxe aqui para a gente poder assistir. E é um vídeo onde ele fala desse modelo da docência online independente, né, fala de algumas competências aí necessárias, ele é um dos autores desse artigo, e ele compartilha um vídeo curto, né, só para a gente entender melhor, né, esse conceito, essa possibilidade. E eu trouxe também, né, uma proposta aí de um terceiro vídeo, né, para vocês não conhecem, essa é a Ana Lopes, é uma professora universitária, né, que nos últimos anos tem feito um sucesso enorme na internet, e eu considero que ela é, sim, um modelo de docente online independente, né, e ela concede nesse vídeo uma entrevista onde ela relata, né, o retorno que ela tem hoje financeiro com esse modelo de atuação online, né? Então, é uma motivação aí para todos que têm interesse nessa área e uma forma de aprender mais também sobre o assunto. Bom, mas então agora eu quero saber, né? A docência online parece ser interessante para a sua vida profissional? Né? Então, eu vou abrir um fórum lá no nosso ambiente virtual, onde a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí compartilhar para a gente começar as nossas próximas semanas do curso Professor Online de Sucesso. Bom, então, compartilhem aí, né, as reflexões de vocês no ambiente virtual, e essa aula termina aqui. Abraço para vocês. Tchau.